eles lá em cima sabem tudo, né? Então a gente vai aí seguindo. Uma coisa que eu gosto muito também é que vocês participem, que eu acho importante, porque você às vezes tem uma dúvida que tá lá e aí fica aquela vergonha, aquele medo de falar, de perguntar. Não guarda a dúvida, que a dúvida de um pode ser a dúvida do outro que está lá, que também não vai ter coragem de perguntar, e aí você fica guardando aquilo. Para quê? Aqui é o momento do estudo, aqui é o momento de você botar para fora, perguntar, questionar, para a gente pensar junto, para a gente, porque o espiritismo é isso, é você questionar, pensar, entender mais a fundo as questões espirituais. Então o capítulo que eu estudei fala justamente da parte, uma das lições de Jesus, né? Jesus é o nosso mestre perfeito. E, como um grande mestre, ele tinha uma forma bem gostosa de ensinar as histórias. As histórias são para a gente a nossa referência de trazer para o nosso dia a dia esses ensinamentos que não podem ser vistos ao pé da letra. A gente tem que olhar aquilo ali e entender, bom, qual é a mensagem que ele está querendo passar por trás daquela alegoria que ele criou. E essa alegoria, o capítulo que eu estudei, fala de um jantar que ele questiona. Bom, se você quiser fazer um banquete, não convide os seus amigos, não convidem aqueles que podem te retribuir com o jantar também, mas vai chamar os pobres, né, aqueles que estão ali e não podem te retribuir isso na mesma moeda. Aí, se a gente pegar isso ao pé da letra, né, como eu não posso fazer um almoço para os meus amigos e vou ter que chamar todo o pessoal da rua para vir comer comigo? Aí a gente tem que ponderar o que Jesus quer dizer com isso. Tem a versão literal, né, que é: quando a gente convida alguém que não pode nos retribuir aquele presente que estamos dando, é quando a gente está fazendo o bem sem esperar o retorno, que é o que essa mensagem está querendo dizer para a gente. A gente cobra muito o retorno das pessoas, às vezes sem querer. É aquela expectativa, bom, eu fiz no almoço mesmo de família, já fica aquela, não, hoje eu vou fazer o churrasco, mas semana que vem é a fulano de tal que vai fazer o frango, e aí já fica aquela expectativa. Mas aprender a fazer o bem, aprender o que é caridade de verdade, é justamente quando a gente se propõe doar sem esperar esse retorno. E isso acontece quando aquele que você sabe que está doando não pode te dar o retorno material daquilo. O nosso retorno, como Jesus alerta nessa mesma passagem, vem no pós. Quando a gente chega do outro lado e entende, caramba, a riqueza que vem do ato da caridade é enorme, porque é a riqueza real que faz o nosso espírito se iluminar e se despir das impurezas que a gente carregou ao longo do tempo. A gente carrega tanto lixo, tanta coisa que a gente vai se agarrando, se apegando. Já analisaram o quanto vocês são apegados às coisas? A gente acha assim, não, eu não sou apegado a nada, tá tudo bom, se eu não tiver isso aqui não vai me fazer falta. Mas quando falta, é que você vai perceber que ainda tinha apego àquilo. E isso acontece tanto com coisas materiais mesmo, que é, por exemplo, você tem aquele seu disco preferido lá, aí de repente alguém pega ele, o netinho, o sobrinho, e arranha, quebra ele. Ou um livro, vai subir alguma coisa em você. Meu Deus, meu livro querido, aquela recordação daquele, né, ou uma obra de arte que está ali no cantinho que quebrou, que aí você descobre, nossa, como eu tinha apego a essa peça. É nesses momentos em que a dor chega pra gente, né, em que as coisas se modificam e retiram aquilo que a gente acredita ter, é quando a gente descobre que ainda tem apego, sim.
que ainda precisamos crescer e entender o que é usufruir do que Deus dá de presente para a gente, sem querer prender isso, né, naquele ato de egoísmo nosso. E é Jesus que vem aí mais uma vez falando da caridade que devemos fazer sem esperar esse retorno. E isso é nas coisas mais simples do nosso dia a dia. É quando você dá seus ouvidos, né, para um amigo desabafar, mas aí de repente quando você quer desabafar e ele não pode te ouvir, você vai cobrar, né? Ah, você lembra quando eu estava aqui? Então quando você emprestou, você não emprestou de amor, né? Não emprestou de livre, espontânea amizade. Estava esperando algum dia cobrar aquilo. O que vai vir pra gente, vai vir, mas é por consequência dos nossos atos. Quando a gente faz o bem ou faz o mal, vamos cair sempre na lei de atração, a lei de ação, causa e efeito. E a cada um será dado conforme a sua obra. Essa lei não tem como a gente fugir dela. Então a gente precisa aprender a desapegar do resultado do bem. Porque senão a gente vai estar sempre acusando, você é ingrata, você é isso, você é aquilo, por a pessoa a quem você se propôs beneficiar não tem condições de te dar o retorno. Então vamos analisar, pensar e colocar isso nas situações que a gente vivencia no nosso dia a dia. Porque a melhor forma de a gente fazer essa autoanálise é aí colocar em prática a reforma interior, que é o que Jesus trabalha ali em todo o seu evangelho. É a parte mais importante para a gente crescer. Primeiro, se conhecer, né? Uma frase muito antiga que é o conhece, se conheça. Porque quem se conhece é dono das suas ações. Se você é dono das suas ações, será dono do seu futuro de forma consciente. Porque você vai analisar, se eu andar por essa estrada, vai dar ali. Mas se você está andando pela estrada e identifica um abismo no meio, por que você vai continuar seguindo pelo abismo? Para esperar cair nele? É o momento que você toma consciência do caminho que você está percorrendo e sabe, não posso mais ir por aqui, deixa eu rever minhas atitudes e tentar outra história. E aí quando você analisa a sua ação, a quem ela vai afetar, as consequências disso, você vai ter um planejamento do que pode retornar para você também. E aí sim a gente vai caminhar de forma consciente do eu sou. Tá? Deus, em outras religiões também é muito trabalhado isso. Eu sou. Eu sou quem? A gente se conhece? A gente se propõe se conhecer? Ou a gente só se apega a essa casca da personalidade, tá? Que não somos. Essa casca é apenas o reflexo de uma pequena pontinha de quem você é. Se a gente analisar com o conhecimento que a gente já tem dos livros, né, da ciência avançando, comprovando que a reencarnação é um fato comprovado, que a física quântica mostra pra gente que as realidades espirituais também são um fato, né? Teoria das cordas, as dimensões paralelas, nada mais são do que as dimensões espirituais. E a gente vai entendendo o propósito da vida. Quando a gente olha para a reencarnação, a gente entende existe todo um processo justo e perfeito para fazer com que a gente se auto-conheça. Vida após vida a gente vai se aperfeiçoando. E as leis, né, de causa e efeito é o que vai regular
esse nosso crescimento, dizendo para você, essa ação teve o efeito negativo, que é a dor chegando como consequência na sua vida, resultado daquela ação, que vai te mostrar, bom, agora eu preciso rever essa atitude que não está dando certo. E aí você vai evoluindo, absorvendo o que é realmente seguir em frente de uma forma consciente. Perguntas? Lembrem de participar, de botar para fora. É um momento, é uma coisa leve. Aproveita que tem pouquinha gente aqui do lado de cá, do lado de lá que não pode perguntar, porque não dá para me escutar eles. E se eles quiserem usar vocês para perguntarem? Às vezes vem aquela pergunta na cabeça e não é de vocês. É de um amigo que está do outro lado, mas eu queria tanto saber aquilo, como é que eu vou conseguir perguntar? E aí tenta influenciar aí, soprando, para ver se vocês captam o pensamento e joga essa pergunta para cá. Esse ano que falou agora, aconteceu comigo, sobre o meu livro, tá? Eu tenho um livro em 2002. Tá dando para ouvir ela aí? Tem um livrinho daqui dos meus amigos da casa, em 2002. Estava passando por uma situação muito difícil. Então me deram um livro. Eu nem sei o nome do livro, nem guardei o nome. Ficou comigo desde 2002. Eu li, deixei aqui na estantezinha guardadinha no armário. E agora que nós temos um trabalho para as vovós, todas as segundas-feiras, aqui embaixo, né? Aí eu trouxe esse livro para nós, do grupo. Isso tem o quê? Umas 3 a 4 semanas, né? Aí eu comecei a ler, aí veio a ideia de toda semana dar um estudo da leitura lá embaixo, ler aquele livrinho. Era uma maravilha. Acredita que eles Sumiu? simplesmente, como seres eles estão com umas lições maravilhosas. E agora você vem com esse. Mas eu não sou aplicar. Não. Acontece o seguinte, é que foi tão lindo que eu queria passar. Queria continuar passando. Isso, Mas é aquele momento. não perdi a esperança. Ele vai aparecer. Se ele não aparecer, ele está servindo para alguém. Né? Que essas mensagens sirvam para essa pessoa, né, crescer. Não é tão apegada quanto eu. Eu tenho vários livros. E eu empresto às pessoas assim. Eu estou divulgando a doutrina espírita, né? Sim. Através do livro que eu tenho, eu empresto livro. Mas quando alguém não me devolve, eu fico extremamente. Eu acho que isso é apego, né? É apego. Eu tenho que me livrar disso, então. O livro, então, espírita, né, ele é um instrumento de esclarecimento. Muita gente não pode comprar um livro, que não pode chegar ali e dar R$20, R$30 no livro, né? E a gente tem que fazer o conhecimento fluir. Se já lemos e ele vai ficar lá na estante lá. Uma pessoa que pode tanto quanto eu, sempre pode tanto quanto eu, mas não pode. Tem esses também. E é meu irmão. E leva 6 ou 4 anos para ler um livro, mas entrega. Pelo menos está entregando. Eu queria que você falasse um pouco mais nessa relação de convidar amigos, né? Falou, então existe uma reação da lição. Quando nós convidamos aqueles do nosso coração, por um interesse, não que eles nos convidem, mas pelo interesse de afeto, de amizade. Fala mais disso, quanto isso também pode atrapalhar nossa caminhada ou não. Certo. Esse momento, né, de reunião é muito importante, porque Jesus até mostrou isso várias vezes, se reunindo com o grupo, a última ceia, né, que é um momento em que a gente está reunido com aquelas pessoas que nós amamos e que podemos estar trocando aí conhecimento, alegria, né, um relacionamento saudável, que é o objetivo da evolução.